Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Tem que colocar o fone. Como que tá aí? Então, beleza. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos que estão participando da live, a todas as sugestões de live. Tem bastante coisa legal, bastante assunto que nem eu mesma nem imaginava que a gente podia abordar esse tema. Isso é bem legal para todo mundo, tá? Então eu vou me programar pra gente fazer essas lives assim com mais frequência, com uma constância maior, tá? Então hoje teve bastante sugestão, achei bem legal, bem diversificado mesmo. Só que o que mais teve assim foi seroplastia. Então eu deixei aqui um caso separado pra gente fazer hoje, que é seroplastia caracterizada, tá? Então eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês. Eu vou colocar agora, tá, o celular aqui em cima da câmera pra vocês verem. E aí eu vou explicando a forma como eu faço, por que eu faço dessa forma, como que eu consigo o resultado mais natural fazendo assim. Na verdade existem diversas formas de fazer, né? Então não tem uma forma certa, uma forma errada, nem a cera certa, a cera errada. Tem a que você melhor se adapta, que você fique mais, que você consiga reproduzir um resultado mais natural, tá? Então eu vou colocar o celular aqui só um pouquinho. Então assim, pessoal, eu não vou conseguir ler agora, tá? As perguntinhas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, no final, antes do vídeo acabar, eu vou parar e daí a gente troca uma ideia, eu tiro algumas dúvidas, vocês me falam o que vocês acharam, se tem alguma sugestão também, tá? Então, assim, dessa forma que eu tô fazendo o enceramento caracterizado, eu aprendi com o Giniton, tá? Pra quem não sabe, o Giniton Rodrigues, ele é meu noivo. E ele é especialista em dento gengival. E ele tem um trabalho fantástico, assim, de naturalidade impressionante. E eu aprendi essa técnica de encerar com ele, o que me ajudou muito na evolução do meu trabalho como um todo, tá? O resultado final do meu trabalho, até na acrilização, através do enceramento. Então, assim, por quê? Porque a gente vai reproduzir de dentro para fora. Primeiro a gente vai ter que reproduzir as paredes internas. A gente tem que lembrar que quando a gente vai se tratando de uma reabilitação, não é só dente, não é só gengiva, né? Tem os tecidos lá dentro, tem osso, tem raiz, tem sangue. Então esses tecidos têm que ser reproduzidos. Então fazendo dessa forma, fazendo realmente a raiz, no enceramento, na acrilização e até mesmo na montagem, você na montagem imaginando que tem uma raiz ali, acaba se tornando muito mais fácil, muito mais sensitivo, assim, de perceber, sabe? Ter uma percepção melhor de como vai ficar um resultado natural. Para fazer essas cerinhas aqui, então eu já deixei, muito importante, tá, pessoal? A gente usar uma cera boa de fixação, tá? Então eu não abro mão da cera do Thomas Gomes, que são essas latinhas aqui. Elas são muito, muito, muito boas. Ela também tem um sistema de caracterização que veio agora, tá? Tem bastante cores, que depois eu mostro ali pra vocês. Mas agora a gente vai fazer um outro jeito. Mas ela é excelente pra fixação. Ela é excelente, ela não solta, principalmente pra mandar os dentes pra prova, pra não ter aquele problema dos dentes ficarem soltando na hora que o dentista vai fazer a prova e até mesmo na hora da inclusão. Às vezes a gente faz a muralha de silicone e os dentes acabam se soltando, saindo de posição. Então, para evitar isso, sempre a cera de fixação. Então, fixei bem por palatina, joguei por toda ela. E aí sim, eu consigo tirar toda a cera da minha vestibular. Eu tirei toda a cera da vestibular, eu deixei somente os dentes. Aí eu fiz uma raiz aqui, como se fosse... uma raiz mesmo, não precisa ser perfeitinha ali, né? Eu usei essa cerinha aqui, ó. Essa cera aqui da Pharmadem, que é a dentina saturada. A cor dela é bem legal, tá? Porque ela realmente parece uma dentina de raiz, ela tem essa fluorescência mais forte, essa translucidez, para evidenciar na última camada de cera quando eu for colocar, que vai ser a cera de rosa claro que eu vou usar nesse caso, tá? Então, assim,
Tem gente, eu já vi gente fazendo até com cera branca. Eu mesma, quando eu uso a cera do Thomas Gomes, eu uso essa aqui, que é o rosa claro, pra fazer a raiz. O importante é vocês entenderem qual é a anatomia da arcada, né? Então, que existe uma raiz lá dentro, que existe uma tabócia, que existe todo o periósteo, que é um mais avermelhado, e depois ela é coberta pela gengiva. Então, a cor da gengiva, ela vai puxar o que tem lá pra dentro. Então, você consegue uma naturalidade maior dessa forma, tá? Então, como que eu fiz? Eu usei o gotejador elétrico, porque eu acho mais fácil, mas nada impede de fazer com o fogo em instrumental normal, tá? Então, eu fui pegando aqui a minha cerinha, fui colocando aqui em cima de cada dente. E depois eu peguei uma lecronzinha e fui tirando, porque é muito importante, a raiz nunca vai ser mais volumosa do que o dente. Ela nunca vai ser mais volumosa, então isso é muito importante. Então eu pego um instrumental aqui, uma espátula, e venho raspando, tirando todo esse volume. Ela nunca pode ultrapassar. Se eu já fizer a minha raiz super volumosa, na hora que eu for recobrir isso com uma cera rosa, ela vai ficar aparecendo na vestibular. Então não vai ficar legal, vai ficar feio. Então é muito importante, eu tiro isso e também eu vou jogando ela lá dentro, porque como é esse caso que é um protocolo, então eu não posso fazer sela, não posso fazer overlap. Então eu tenho que jogar ele pra dentro da gengiva. Então eu já fiz isso, tá? Já tomei todo esse cuidado de tirar toda essa cerinha, tá? Então aqui a minha raiz tá pronta, a minha base tá pronta. E agora eu vou fazer a minha coloração de dentro pra fora. Eu vou usar o preto, tá? Nem sempre eu uso, tá? Não é sempre que eu uso o preto, porque ele é bem forte, realmente ele é muito, muito, muito concentrado. É só um pouquinho que eu uso. Só quando eu vou usar, assim, uma gengiva, uma 14, uma 13... uma gengiva um pouquinho mais escura, assim, aí eu gosto de usar o preto, tá? Mas é bem pouquinho. E cuidado também pra não colocar ele próximo da papila. Veja se dá pra ver bem. Deixa eu ver se o pessoal tá conseguindo enxergar aí. Então, ó, eu vou pegar aqui com o gotejador e vou colocar ele só um pouquinho entre os dentes, assim, tá? Tá meio frio o meu gotejador, deixa eu esquentar ele um pouquinho mais. Tá demorando pra esquentar. Deixa eu trocar essa ponta aqui. Tá, então enquanto esquenta aqui, deixa eu explicar aqui como que eu faço. Eu vou colocar o preto em toda a base, muito cuidado para não colocar na raiz. Tá? Opa! E depois eu vou vir com o vermelho por cima. Acho que agora tá esquentando. Agora tá indo, oh, meu Deus. Tá? Então só um pouquinho do preto, não muito forte, pra ele não ficar muito concentrado. Entre as raízes. Eu acho que eu vou fazer só nos anteriores aqui, tá? Porque senão vai ficar muito demorado. Deixa eu vir com ele mais pra cá, pra não ficar batendo na câmera toda hora. Tá, então entre as raízes ali, eu vou colocar o pretinho. Só pra ela dar uma profundidade na minha ceroplastia. Agora eu vou vir com o vermelho, tá? Eu gosto desse vermelho aqui bem intenso, ele é um vermelho bem fechado, tá?
E eu vou colocar ele por cima. O vermelho, eu vou estar reproduzindo o periósteo. Então, eu posso jogar ele um pouquinho mais próximo da papila, para ele realmente dar um fundo. Em alguns lugares, eu posso até subir com ele por cima da raiz, tá? Ah, esse gotejador tá muito ruim. Tá, então, ó, eu venho cobrindo aqui todo. Em cima do lateral eu posso jogar um pouquinho de vermelho, tá? Porque a minha raiz ela é mais delgada, ela é mais fininha, então eu tenho uma concentração de sangue maior nessa região. Então eu posso concentrar um pouco mais de vermelho ali, tá? Vou fazer aqui de canino a canino. Então, aqui no lateral, de novo, subir um pouquinho. Esse vermelho também, ele é bem forte, essas cores são bem concentradas. Então, é só um pouquinho que a gente vai usar, só realmente para dar um fundo. Agora, eu vou cobrir tudo isso com o rosa claro. Então, assim, ó, são essas cores aqui, tá? Eu gosto da rosa claro, tem a rosa escuro. Ó, a rosa claro, ela é uma cor, assim, ela é bem apagadinha, assim, tá? Mas é porque ela é translúcida, pra dar esse efeito de transparência, para transparecer de dentro para fora. Então essa dá um efeito bem legal para essa técnica. Aí dependendo da cor que for usar, tem a rosa escura, essa aqui ó já é bem escurecida. E essa aqui é a rosa média. A rosa média é mais rosinha, que eu gosto também, tá? Nesse caso a gente vai usar a rosa clara. Deixa eu só trocar a pontinha aqui. Tá, então eu vou cobrir toda a minha montagem de dentes, toda a minha ceroplastia com o rosa claro. E depois, quando eu for esculpir, aí sim ela vai aparecer os efeitos, mas vai aparecer os efeitos de dentro pra fora. Tem várias cores dessas latinhas, tá? Tem roxo também. Essas daqui, essa roxa, marrom, é dessa daqui, ó, da STG. Tá? O STG Wax. Tem marrom. Então dá pra vocês irem brincando, assim. Dá pra fazer bastante coisa legal com essas cerinhas caracterizadas. Essas daqui também são legais pra quando a gente usa aquelas cerinhas mais opacas. Ou aquela mesmo da Gendivax, só que aquela de pote, que ela é mais opaca. Ou até mesmo essas do Thomas Gomes, que são mais opacas. Aí a gente faz de uma forma um pouquinho diferente. A gente tem que dar uma caracterizada por vestibular. Se a gente ficar trabalhando muito por dentro, a parte interna, ela não vai aparecer tanto. Mas dá também fica legal, tá? Ó, então agora eu venho aqui, ó, com essa rosa clara e vou jogando por cima. Cuidado para não misturar muito as ceras, para eu não... Se eu ficar afundando o meu gotejador aqui, eu vou começar a misturar tudo. Vou misturar a raiz, vou misturar o meu preto, o meu vermelho vai acabar ficando muito intenso.
tá? Daí aqui só cuidado na hora para colocar, se a cera estiver muito quente ou for usar o gotejador, para ela não desmanchar o que vocês fizerem por baixo, tá? Depois, se eu ver, na hora que eu estiver esculpindo, se eu ver que ficou muito fraquinha, que eu gostaria que ficasse um pouquinho mais carregado, aí sim eu venho com o gotejador, dou uma aprofundada. E daí eu trago essa cera, essa profundidade um pouquinho mais para vestibular. Nessa parte, nessa gengiva rosa, nessa cera rosa, é onde eu vou trabalhar todo o meu volume. Então isso é muito importante, tá? O volume da gengiva. Então sempre mais volumoso nas bossas caninas, em cima das raízes dos centrais. Só que também ela nunca vai ser mais volumosa, a gengiva nunca vai ser mais volumosa do que o dente. Senão eu vou fazer aquela gengiva inchada. Aquela gengiva que tá com cara de gengiva doente. E também a prótese fica uma prótese retentiva, que acumula alimento. Então isso tem que cuidar. Quem dá o volume de gengiva, quem dá o volume de papila é a própria anatomia do dente, tá? A gente não pode nem colocar de mais e nem de menos. Então eu vou depositando a cera. Ó, aqui no canino foi um pouco para vestibular, eu vou ter que tirar esse vermelho, ficou muito forte. Aí entre eles aqui, se eu quiser dar uma aprofundadinha na papila, para eu puxar um pouco da coloração do fundo, eu posso, tá? Ó, estão vendo como esse rosa ele é bem translúcido? Ele é uma cor que ele é meio sem cor, assim, na latinha, mas em cima do dente aqui ele fica numa cor legal. E em boca ela fica uma cor bem bonita também. Ela se aproxima bastante ao tecido, sabe? A pele do paciente. Às vezes uma cera muito opaca acaba chamando muita atenção do paciente. Ele acaba ficando um pouco preocupado se vai ficar assim depois de acrilizado. Então o ideal é mandar sempre o mais próximo possível da acrilização, né? Principalmente, claro que, né, se tratando de uma rotina diária na produção, às vezes a gente sabe que nem sempre é viável a gente fazer dessa forma. Mas tem casos que são paciente que a gente já sabe que é um paciente de sorriso gengival, né? Então, ou casos que é legal, que você sabe que o dentista vai fotografar, ou você mesmo vai fotografar no teu laboratório. Então é legal fazer um trabalho bonito assim desde a cera já. E também você já vai treinando para a tua acrilização, né? Então, fazendo dessa forma, entendendo as estruturas, reproduzindo as estruturas de dentro para fora,
você consegue um resultado mais natural. Tá, então aqui tô quase terminando. Agora eu vou dar uma esculpidinha aqui. Só vou colocar um pouquinho mais de volume. Colocar um pouquinho mais de volume aqui em cima dos centrais. Agora com a cera molhada, ainda não dá pra gente ver. Ainda não dá pra ver bem os efeitos que foi feito aqui. Mas, quando ela secar, ela vai ficar mais translúcida, daí a gente vai conseguir enxergar. Ó, se eu aprofundar, tá vendo como ele já puxa o efeito de dentro pra fora? Ó, consegui ler uma perguntinha ali da cera, né? Que cera é essa que eu tô usando? Eu tô usando, agora eu tô usando essa cerinha aqui da Gengivax da Farmaden, tá? De rosa claro. Mas eu tô usando o sistema de caracterização, então usei o preto, usei o vermelho, usei essa dentina saturada. Depois eu vou tirar uma foto dessas cerinhas e vou postar pra vocês, tá? Logo que acabar a live. Então, só mais um pouquinho de volume aqui. Então, ó, vou puxar aqui um pouquinho no central. Eu quero um pouquinho mais de concentração. Ó, então eu vou aquecendo e ele já dá uma puxadinha na superfície. Cuidado pra não fazer isso em cima da raiz, senão vai misturar tudo e daí não vai ficar legal. Agora aqui no canino, falta um pouquinho de volume. Agora eu vou começar a esculpir, tá? Então deixa ele secar ali um pouquinho. Aqui quando a cera tá molinha, assim, é legal, eu até venho às vezes dando uma trabalhadinha com o próprio dedo, assim, ó. Eu dou uma apertadinha no lateral, na raiz do lateral. Porque é onde tem uma depressão. Se vocês passarem a mão no lábio de vocês, vocês vão sentir que tem uma depressão no lateral, tá? Isso eu aprendi com o Giniton também, essa dica. E, ó, já dou uma apertadinha, que a cera tá molinha aqui. Só pra dar uma afundadinha no lateral. Pra dar uma evidenciada no canino. Pra eu conseguir fazer aquele suporte ali, aquele arco de cupido, tá? Essa marca de dente que eu tô usando aqui é o Premium, tá? Esse é o R4. Não, desculpa, é o R6. É o R6 da Premium, da Cooser. Tá? Então, eu gosto de usar esse flambadorzinho aqui. Tá sujo de cera, porque fica em cima da bancada. Mas ele é um acendedorzinho, ó, tá vendo a chama dele? Ele é um acendedor de charuto, tá? Lamparina de Hanau eu acho muito forte a chama, então ela acaba desmanchando demais os efeitos que eu faço. E é com esse flambador também que eu faço a casquinha de laranja. Não sei se vai dar tempo de mostrar toda a ceroplastia, provavelmente não, né? Mas depois eu faço uma outra live mostrando só como que eu faço os efeitos de gengiva livre, gengiva inserida, junção mucogengival, tá? Então agora aqui, ó, fiz a colocação das ceras, agora eu vou esculpir, tá? Daí sim vai aparecer os efeitos, quando eu estiver fazendo a escultura. Então aqui eu só vou tirar o que subiu por cima do colo do dente, né,
da cervical, contornando a cervical. Eu tô acostumada já a fazer esse recorte cervical com Lecron, mas o Gameiro faz maravilhosamente bem com o Hollenbeck. Eu não consegui aprender, tentei, mas não acostumei. Mas se for com Lecron, tem que ser uma Lecronzinha delicada, que você consiga fazer as voltinhas da papila, tá? Esse recorte cervical tem que ser delicado, não pode tirar demais. Se vocês tiverem com uma ponta... Ó, essa aqui a minha é bem pequenininha, tá vendo? Eu sempre uso uma escovinha dental, eu gosto dessa aqui da Curaprox, que ela é bem macia e não risca a cera, não fica marcando, tá? Então eu gosto de usar ela, então eu sempre tenho do lado aqui. Então, às vezes eu dou uma flambadinha, se a cera estiver muito dura, antes de fazer o recorte. Daí eu vou tirando... A escovinha serve também para ir tirando a angulação, tá? Tira os ângulos vivos das papilas, não deixa ela... E também tira esse excesso de cera aqui que fica. Daí amanhã, quando eu terminar toda essa ceroplastia, eu posto uma foto também pra vocês verem como ficou. Mas aqui é só pra vocês terem uma ideia do que dá pra fazer com cera e como conseguir um resultado mais natural. Tá, então fiz aqui o meu recorte, ó, dá pra ver que aonde eu afundei mais, ó, ele já tá aparecendo o efeito, onde eu coloquei o meu... Ai, gente, esqueci o nome do negócio. Esse aqui, quente, ele puxou do fundo pra vestibular, tá? Então, ó, dei uma recortada, mais ou menos, aqui nas papilas. E agora eu vou usar esse instrumental aqui, que eu aprendi a usar ele com o Alessandro Gameiro também, tá? Então ele é um instrumental de uso odontológico, ele é um descolador Molt, ele chama, deixa eu ver se tem o nome aqui. Ó, descolador Molt. Eu acho fantástico, depois que eu aprendi a usar, esse aqui eu não consigo mais ficar sem. Eu uso essa parte maior aqui dessa bolinha, ela é bem curvadinha e ela é bem afiada. Porque assim, dessa forma, eu consigo ter o volume certinho da minha papila. Porque ela vai parar no dente. Então, a papila nunca vai ser mais volumosa do que o dente. Igual eu estava comentando antes, para você não ter uma papila muito inchada, uma papila que não seja saudável. O paciente não vai aceitar dessa forma, tá? Então, eu puxo essa cera para baixo. E o dente vai ser meu stop. Então, ó, eu venho puxando aqui. Só para poder controlar o volume de papila. E para não criar aquela retenção, aquele volume retentivo que fica no recorte cervical aqui. Então, ó, o próprio dente para. Então, ele nunca vai ficar mais volumoso do que o dente. Eita, bati demais. Ó, também pego a escovinha, dou uma escovada aqui pra tirar o excesso. E com esse mesmo descolador, eu vou tirar esse excesso aqui, como se tratando de um protocolo, né? Como eu já tinha falado com vocês. Eu vou tirar ele aqui de baixo pra cima, tá? Então eu vou jogar ele lá pra dentro, como se ele estivesse terminando em zero ali.
Ó, aí o efeito começa a aparecer. Claro que ali ficou demais, exageradamente, porque eu não tirei o excesso, tá? Eu tinha que ter tirado esse excesso que ficou aqui, ó, de cera vermelha e de cera preta, pra ele não ficar aparecendo na vestibular. Agora eu vou ter que arrumar. Ele tem que ficar mais sutil, mais suave. Mas só pra vocês enxergarem aqui mais ou menos o efeito que dá, tá, gente? Depois eu faço um outro mostrando bem certinho a ceroplastia, como que eu faço os efeitos na gengiva. Isso aqui é mais pra gente ter uma percepção de cor, aprender a usar, igual eu tava falando, quem não tava aqui no início do vídeo, não importa a cera que vocês usem, a resina que vocês usem, tendo essa percepção, enxergando de dentro pra fora, enxergando que não é só dente, que lá dentro tem uma raiz, tem um tecido, você consegue reproduzir com qualquer material que você estiver usando. Você consegue reproduzir de uma forma natural. Então, olha aqui, veja se dá pra ver já. Tá, não sei como que tá a qualidade da imagem aí no vídeo. Aqui ficou escuro demais. Se vocês conseguem ver o efeito. Aqui ficou errado, tá? Não é pra ficar aparecendo esses pontos. Aqui depois eu vou ter que corrigir. Deixa eu jogar um pouquinho de cera aqui por cima. Tá? Mas dá pra ver já aqui pelo menos eu tô vendo esse efeito da raiz, o efeito ali do periósteo que a gente fez, né? Então é basicamente isso. O resto agora é só escultura, eu não trabalho mais com cor. Aí se eu quiser um pouquinho mais de roxo, daí eu venho aqui e coloco um pouquinho por vestibular. Ou se eu estiver fazendo uma gengiva 8, que vai um pouquinho mais de marrom, aí eu consigo colocar essa aqui um pouquinho mais por vestibular, tá? Então assim, independente da cera, eu faço dessa forma. Eu tento reproduzir as estruturas naturais. Então eu fiz a raiz com a dentina saturada. Depois eu fiz as estruturas internas, usei um pouquinho de preto pra dar uma cromatizada e usei o vermelho, tá? Pra fazer o periósteo. E depois eu recobri toda ela com uma cera bem clarinha, tá? A do STG tem essas cores também, são bem legais. Tem marrom, tem a rosinha clara, tem a rosa vermelha também, tem a rosa roxo. Deixa eu pegar o celular na mão aqui agora. Então, pessoal, agora se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não sei se ficou claro ali no vídeo, se deu pra enxergar bem, se deu pra esclarecer as dúvidas, se alguém tiver alguma pergunta. Se você puder mostrar as ceras e os instrumentais utilizados, seria ótimo. Tá, então vamos lá. A mesa tá suja aqui agora. Ó, os instrumentais que eu uso, tá? É essa daqui, a cureta, é um descolador Molt, tá? Uma lecronzinha fininha. Eu gosto dessa aqui mais pontudinha, tá? Eu uso esse instrumental aqui, não usei agora, mas eu uso ele muito, que é aquele, é bem antigo, é aquele discoide cleoide, que tem uma pontinha triangular e outra redondinha. Uma escovinha de dente macia, que é essencial. Então, instrumentais foram basicamente esses daqui. Aí eu usei o gotejador elétrico, né? Se eu não estivesse usando, eu iria usar um gotejador também e uma espátula um pouco maior para cera, tá? Daí, as ceras que eu uso, nesse caso agora, eu usei as cerinhas da Forma DEM.
Eu usei a rosa claro, deixa eu arrumar aqui. Ó, usei a rosa claro pra fazer a cobertura. Usei a dentina saturada pra fazer o efeito da raiz. E usei essas coresinhas aqui, a vermelha e a preta, tá? Pra dar o efeito. E a cera de fixação eu usei essa aqui do Thomas Gomes, tá? Pra fixar os dentes por palatina, pra ele ficar bem firminho, segurar bem. Tá, me perguntaram se eu faço isso em todos os trabalhos do dia a dia ou trabalho com enceramento simples. Também trabalho com enceramento simples, né? Então, principalmente quando é carga imediata, às vezes a gente não tem muito tempo. Mas mesmo no enceramento simples, eu jamais uso cera 7, eu sempre uso... Eu gosto de usar, quando eu faço no enceramento mais simples, eu sempre uso essa aqui do STG, tá? Porque além de segurar, de me dar uma garantia pra fixação da prótese, ela também tem uma cor bonita. Ou assim eu uso a 9, às vezes eu uso a 9 mais na última camada, só pra ela ficar um pouquinho mais translúcida assim, tá? E às vezes eu faço um efeitinho, mesmo quando é um enceramento mais rápido, eu coloco um pouquinho de roxo, um pouquinho de vermelho, só pra não ficar aquela coisa muito comum, tá? Então a Vássia tá me perguntando da textura. Então, Vássia, eu faço a textura com essa esponjinha aqui, tá? Essa esponjinha é aquelas que vem na plaquinha de dente, sabe? Aquelas bem molinha. Eu dou uma flambada e aperto, pressiono com a textura. Eu não gosto de fazer com a escova de dente, porque ela vai perfurar a cera. E daí ela vai reter alimento. Então ali ela vai fazer uma textura superficial, que não vai ter um acúmulo, mas vai ter uma visão de ótica legal, assim, vai ficar bonito, tá? Ah, então, eu passo no enceramento pra ficar com brilho, um líquido da... Peraí, deixa eu pegar aqui. Esse líquido aqui, ó, tá? Esse líquido aqui da Wax Gloss, tá? Da Diamond D. Ele é muito, muito, muito bom, da Keystone. A Dental News que importa. Depois de pronto, depois de todo feito o enceramento, eu passo esse líquido, parece que deu um glaze. Parece que deu um glaze na cera. É legal pra mandar pra prova. Ele é bem legal pra mandar pra prova, pra tirar foto. Fica bem bonito. Parece que tá acrilizado o trabalho, tá? É bem legal. E ele rende pra caramba. Esse aqui eu tenho faz tempo. Eu uso em todos os cursos, uso direto. E tá... Tem ainda, faz um tempão que eu tenho. Então ele rende bastante. Usa bem pouquinho. Então... É isso, pessoal. Tá bom? Boa noite. Obrigada a todos. Até a próxima live.